O modus operandi da polícia brasileira já me atingiu, me deixando uma marca não no corpo, mas no espírito. Periferia, papel. Agora com você. Um de nós na voz. Ei, Renato. É muita treta. O ano foi 2007. Estava vendo meus antecedentes criminais e me lembrei que tinha lá uma anotação por furto que ocorreu na Praça Oswaldo Cruz, no centro da cidade. Todas as pessoas ali jogando futebol, basquete, vôlei, sentado, conversando, praça lotada. Chegou uma menina nova, uns 14 anos, com uma máquina de tirar foto dessas TechPix, na época importada, tecnológica, multifuncional. Logo ela mostrou para um, mostrou para outro e a máquina sumiu. A menina começou a ficar nervosa, começou a chorar, começou a gritar, chamou a polícia. Ninguém sai, ninguém sai. A polícia enquadrou todo mundo. No meio desse todo mundo, não achou nenhuma câmera. E perguntou para a menina, e aí? Quem pegou? Quem foi? Ah, eu não sei quem foi, mas eu acho que foi esse daqui. Minha mãe mandou escolher esse daqui. Escolheu eu e o Kleber, meu amigo, que jogava comigo basquete. Só pelo fato da gente ser negro. A polícia não pensou duas vezes. Vem aqui vocês dois. Mão na cabeça, mão na cabeça. Já pegou nosso braço, já algemou. Vocês vão ser ouvidos na delegacia. Se vocês provarem que não for vocês, vocês vão sair. Mas até que a gente prove, a gente é presumidamente culpado. Fomos até o primeiro distrito, ficamos ali à noite, à madrugada, preso. No início da manhã, veio o escrivão e nos liberou. Não tinha provas de que a gente tinha pego, de que a gente tinha tomado conhecimento da existência dessa câmera, no final das contas. É só a imagem que ela tinha de nós, que encontrou sintonia na imagem que os policiais tinham também de nós. E isso já foi suficiente para retirar nossa liberdade. Antes, em 2005, eu estava no Terminal do Cabral, eu lembro até hoje, eu entrei no curso de Ciências Sociais em 2004. Estava feliz, lendo vários livros, mergulhando numa realidade que até então não fazia parte da minha. E tô eu num terminal de ônibus do Cabral, mochilinha das costas, feliz. E de repente vem um espírito do mal, vem atravessando da banquinha até a plataforma, com a bolsa na mão, nem tava mais em horário de trabalho. Olhou pra mim, mão na cabeça, cara, mão na cabeça. Já não gostei, mas fiquei na minha. Mão pra trás, dedo cruzado, perna aberta, olhando pro chão. Sim, senhor. Não, senhor. Tira o tênis, tira a palmilha, bate o tênis, tira a meia. Mas quando ele falou pra tirar a meia, eu imprimi a minha marca de jovem por aquela situação trágica. E de forma cômica, peguei a minha meia, cheirei, tirei, peguei, cheirei, fiz uma cara de que tava com chulé. No que eu fiz isso, ele me deu um tapa, meio que me desequilibrei, segurei ele nos ferros, já voltei a mim mesmo, ele pegou meus braços, já me algemou, depois me algemou nos ferros ali embaixo do ponto de ônibus e me deixou uns 40 minutos no meio do terminal, algemado, à vista de todos, até chegar a viatura. Quando chegou a viatura, me colocou na viatura, me levou para o terceiro distrito e antes de chegar no terceiro distrito, ele parou o carro, abriu o porta-mala, falou: ah, você gosta de fazer gracinha, tal. E ficou pisando um monte em mim, me dando um monte de chute, me arrebentou não, né? Mas me deu um chute. Violência gratuita. E depois disso também, agora, recentemente, em 2019, por exemplo, eu estava atuando como advogado, atuei para o João, um jovem ali da torcida do Coxa, preto, pobre, da periferia de Curitiba, que numa briga com a torcida do Corinthians foi o único que ficou preso. E eu fui lá, recorri, fui até Brasília, consegui um habeas corpus, foi concedido e ele ganhou a liberdade.
A própria torcida, nossa, vamos contratá-lo. Me ligaram, fui eu, meu amigo, David, estava lá em casa num domingo, perto da hora do almoço. Fomos nós dois lá na frente do estádio Couto Pereira. E quando a gente estava indo, a gente olhou assim pro lado e a gente olhou pro lado e viu que tinha umas viaturas da polícia rodoviária militar, alguma coisa assim, polícia de trânsito. E os policiais olhando, secando a gente até brincou, falou, mano, será que esse cara vai vir no meio de todos esses alemão aí, vai enquadrar nós? Ia ser demais, né? Até brincando. Daí fui, encontrei ali os torcedores do Coxa, que em tese, oralmente, naquele momento me contrataram. Quando eu tava saindo já não tinha mais aquela multidão, porque já tinha começado o jogo. Tava saindo eu e meu amigo, e não deu outro. Aqueles policiais atravessaram a rua, mão na cabeça. Mesma coisa. Na cabeça, abre as pernas, cruza os dedos, olha pro chão, tá vindo da onde, tá indo pra onde. Tira o tênis, tira a meia, o que tem nos bolsos, aquela humilhação. Mas a gente tava num dia de domingo, ensolarado, entre amigos, tinha conseguido um trabalho, um caso, não ia esquentar a cabeça. Não encontraram nada, mandaram a gente andar. Vai andando, vai andando. Beleza, reuni minhas coisinhas ali, fui andando. Quando me afastei uns 10 metros, ele disse, ainda quero ver vocês enterrados, seus lixos. Eu não me aguentei. Quer me ver enterrado, quer me ver embaixo da terra? Por quê? Por que a gente é lixo? E por que vocês querem ver a gente debaixo da terra? Então eu tô aqui filmando. Já foi preso uma vez por uma desobediência e você vai ser preso. Eu vou ser preso de volta? É, porque você só foi abordado porque a atitude tua é suspeita, só foi te perguntado e feito uma abordagem normal, rotineira. Agora você A gente já foi abordado. Você Eu não tá enfrentando ninguém. Isso por quê, cara? Eu não tô enfrentando ninguém. Eu só quis saber que vocês não poderiam me ofender daquele jeito. Eu respondi. Por que você não para pra conversar então? Falei, vocês já me abordaram, a gente já conversou tudo que tinha que conversar. O meu celular vocês não vão pegar, não. Eles vão pegar meu celular, tenho certeza. Já foi respondido, respondeu. Vou fazer, né? Eles vão pegar meu celular, mas pelo menos eu tô gravando. Tá lá. Tá vindo. Veio. Puta, veio. Ó, eu vou desligar, valeu, galera. Saí andando, não deu outro. Eles voltaram, pegaram as motinhas e vieram. Já. Mão na cabeça, já desliguei o celular. Mão na cabeça, o cara já veio tentar pegar meu celular, segurei, ele veio, conseguiu arrancar o celular da minha mão, já me deu vários socos nas costas, já me derrubou, já levantei. Daí o cara já veio, o outro para me algemar. Nisso daí eu olhei pro lado, meu amigo já tomando vários socos. Meu amigo também pretão, retinto. Os caras já deram várias nele. De repente passou ali na frente uma menina que por sorte tinha estudado na escola comigo, na faculdade de Direito. O que tá acontecendo? Nossa, meu, também agora aí. Vou filmar, meu. Pode filmar. Pode filmar. Vai roubar o celular desse Jaguar aí. Não, vai pegar o celular do menino ali, ó. Isso daí é racismo e opressão. E eles sabem o que estão fazendo. Filma aí, ó. Você tá querendo aí, ó? Você também. O que você tá querendo? Você vai junto com a gente na delegacia? Não. Você tá filmando? Você é uma testemunha ocular. Então faz favor de acompanhar a gente, por favor. O policial tirou meu próprio celular e falou: esses vagabundos estavam tentando roubar celular, estão roubando celular aqui. Não se meta, não se meta. Eu tenho tudo isso gravado, registrado. E na audiência, embora a gente não tenha sido condenado, os policiais também não foram. Pelo crime deles de abuso de autoridade, de exercício ilegal dessa autoridade, com base em racismo, em preconceito, tacanho, nojento. Olha que absurdo. A cada momento inventando uma acusação para justificar a ação deles, mesmo que caluniosa, como eu ter roubado o meu próprio celular. E eu sou só mais um nas estatísticas. Quantos de nós estão aí mofando atrás das grades por um crime que não cometeu?
reconhecido em álbum de fotografia na delegacia por uma vítima que acha que todo preto é igual. Desde o momento em que os portugueses invadiram e se apossaram à força dessas terras, a polícia foi fundada e assumiu diversas formas no decurso do tempo. Mas a lei de 1831 foi que de fato criou as Guardas Nacionais como força policial centralizada e subordinada ao Império. E hoje em dia os policiais militares de diversos estados comemoram nesta data a sua própria criação. É aquilo, se você quer entender o presente, tem que conhecer o passado. Por isso é necessário saber um pouco mais sobre essas tais guardas nacionais. A finalidade das guardas nacionais era, segundo a lei da época, manter a obediência e a tranquilidade pública, isto é, o direito que eles achavam que tinham de escravizar os outros seres humanos sem ser incomodados por isso, muito menos pelos que estavam sendo escravizados. A expoliação incessante dos oprimidos era a regra, a ordem que deveria ser respeitada de forma obediente, para que os donos do poder declarassem tranquilidade pública, o sono dos injustos. Justamente por isso, em 1835, foi prevista a pena capital a todo escravo que enfrentasse o seu algoz. Em 1890, logo depois da falsa abolição, sem emprego e sem moradia, os negros fugiam da perseguição policial que se dava pela lei da vadiagem, que autorizava a prisão de quem estivesse na rua sem emprego e sem moradia. E o decreto 145 de 1893 determinava o envio de vadios, vagabundos e capoeiras para as colônias penais. É fácil perceber a partir daí que o objetivo dessas leis nunca foi de proibir condutas danosas à sociedade, mas sim de controlar, vigiar, punir rigorosamente a população negra recém-alforriada. Essa militarização da sociedade foi acentuada a partir do golpe militar de 1964, em que a ditadura foi retirando a centralidade da polícia civil, investigativa, preventiva e, na época, também ostensiva, e colocando em seu lugar a polícia militar, que até então ficava aquartelada em seu próprio mundo e seguindo a sua própria ordem. A partir de 1969, quando a repressão policial se intensifica, a polícia militar sai dos quartéis e assume as rondas no cotidiano das cidades. Neste período de intensa ditadura em nosso país, um decreto-lei dá à PM o status de guarda civil com a função de executar com exclusividade o policiamento ostensivo, mantendo a ordem pública e a segurança interna, e podendo atuar, inclusive, de maneira repressiva em casos de perturbação dessa ordem. É nesse contexto, em 1969, que surge a Rota, Ronda Ostensiva Tobias Aguiar, um batalhão policial que recebe o nome do coronel escravocrata, que criou a chamada Milícia Bandeirante, em 1831. A primeira versão da atual Polícia Militar de São Paulo. Após a redemocratização, a Constituição Federal de 88 foi covarde nesse ponto, não enfrentando o militarismo e manteve o caráter militarizado das forças de segurança. O Brasil pós-ditadura preservou essa prevalência da polícia militar no número de agentes, no tempo de treinamento e no poder dos armamentos. Em contrapartida, a Polícia Civil não recebeu de volta as atribuições perdidas no regime militar. O processo de militarização das forças de segurança na década de 70 não aconteceu apenas no Brasil, mas fez parte de um movimento global, encabeçado, como não poderia deixar de ser, pelos Estados Unidos, e que promoveu em vários países da América Latina a chamada Doutrina da Segurança Nacional. Uma concepção de segurança pública que cria um estado de guerra interna permanente, em que o inimigo a ser combatido e exterminado é o infrator e perturbador da tal ordem pública, excluindo assim qualquer possibilidade de políticas de ressocialização ou prevenção. A doutrina de segurança nacional impôs aos países da América Latina duas principais frentes de guerra: a guerra contra o comunismo e a guerra contra as drogas. A guerra contra as drogas foi declarada há mais de 50 anos e até agora se mostrou incapaz de barrar a produção, a circulação, a comercialização e o uso das drogas.
Ao mesmo tempo, esse proibicionismo tem sido eficiente como justificativa para o aprisionamento e uma série de assassinatos de pessoas negras e pobres. A política proibicionista, além de ter justificado a intervenção dos Estados Unidos na soberania dos países do chamado Terceiro Mundo, também continua sendo um sucesso na construção de um inimigo comum, que unifica toda a nação pelo medo. O traficante, varejista, pobre, jovem, morador de periferia de grandes centros urbanos, com ensino fundamental incompleto, inserido em estratégias ilegais de sobrevivência. Um padrão que se apoia nas estruturas racistas e escravocratas para se legitimar. Se é o neguinho e morador da periferia, só pode ser criminoso e precisa, portanto, ser combatido. Com o bode expiatório perfeito como inimigo público número 1, a polícia militar se isenta da tarefa de combater outros e até piores criminosos. Aqueles engravatados, de colarinho branco, que estão por aí na política, ou com os políticos no bolso, roubando o povo, ou mesmo traficando no atacado, importando e exportando droga em grande quantidade, nos seus jatinhos particulares, navios, submarinos. A guerra às drogas é, então, utilizada para que a polícia cumpra o seu principal objetivo, o mesmo de quando foi criada: o controle da população pobre e negra por meio do encarceramento e do genocídio. É por isso que o número de pessoas presas no Brasil cresceu 700% nos últimos 20 anos. Dos mais de 850 mil presos no país, cerca de 70% são negros. E a cada 4 pessoas encarceradas, uma está em prisão temporária, ou seja, ainda nem foi julgada, mas já está presa. E mais de 500 mil estão presas por alguma relação com as drogas, sejam usuários presos injustamente ou pequenos traficantes do varejo. Em 2022, só aqui no Paraná, a população carcerária cresceu 136%, alcançando a marca de 83.745 pessoas privadas de liberdade. Destes, quase a metade são pessoas negras. Isso só reafirma que as forças de segurança pública não estão focadas nos crimes contra a vida, e sim na circulação da riqueza e no controle de povos e territórios. As prisões não estão cheias de assassinos, estupradores, serial killers, como a direita sensacionalista quer fazer parecer. As prisões, infelizmente, estão lotadas de jovens que encontram no tráfico uma maneira de tirar um qualquer, muitas vezes para sustentar o próprio vício. Prova cabal e cristalina de que o combate às drogas é apenas uma desculpa para controlar e criminalizar parte da população é o fato de que a primeira lei que proíbe o uso de maconha no mundo é brasileira. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1830, proibiu o uso do pito de pango. Pango era como era chamado o cachimbo artesanal feito pelos negros escravizados. A lei determinava que os escravos e mais pessoas que dele usarem seriam punidos com 3 dias de cadeia. Já aqueles que vendessem a erva sofriam apenas uma multa. Então, desde o início, o proibicionismo não tinha a intenção de proibir a venda, mas sim de perseguir um grupo específico de pessoas, negras e escravizadas, à época, que a consumiam. A lei de drogas atual, promulgada em 2006, fez questão de não diferenciar ou pela ação, ou pela quantidade, ou pela qualidade da droga o usuário do traficante, já que os verbos utilizados para criminalizar são exatamente os mesmos: adquirir, guardar, ter em depósito, etc., dando aos policiais o poder para decidir se a pessoa é traficante ou se é usuário. E num país em que a polícia discrimina pela raça e pela quebrada que você mora, se você for preto e favelado, fique esperto, não dá motivo, pois mesmo de graça você pode entrar para as estatísticas. Em 2023, o Brasil registrou oficialmente 6.393 mortes por intervenção policial. 99,3% das vítimas eram do sexo masculino. 71,7% tinha idade de até 29 anos e 82% eram de pessoas negras. Ao longo dos últimos 10 anos, o número de assassinatos cometidos pela polícia cresceu 200%.
Quem deveria estar protegendo a população e evitando os assassinatos é quem está gerando quase 14% dos homicídios no Brasil. Aqui no Paraná, em 2023, foram 348 casos de óbito de civis em supostos confrontos com a polícia. Mais de 54% desses óbitos eram de pessoas pretas e pardas, num estado onde nós negros representamos apenas 34% da população. Se estamos em menor quantidade nesse território, por que ainda somos entre os mortos a maioria pela polícia militar? Esses números percentuais, essas estatísticas são feitas também com sangue de inocentes, com lágrimas de órfãos e lamentos de mães e viúvas. São feitos de vida humana, que na nossa sociedade, infelizmente, é descartável. O ano é 2021. O William Lucas Souza Nascimento, trabalhador, tinha 25 anos e um filho de 3. Num sábado, seu único dia de descanso de trabalho, o William filmou uma ação de violência da RONE, Unidade de Ronda Ostensiva Especial da Polícia Militar do Estado do Paraná. E isso foi o suficiente para ele ser ameaçado por um dos policiais. Ô negão, se a gente te encontrar essa noite ainda, você vai morrer, teriam dito os policiais para ele. A poucos metros de casa, a ameaça se concretizou. O William sofreu uma emboscada e levou 6 tiros, um deles a queima-roupa. E o celular, que armazenava uma prova dessa violência policial, desapareceu. Na mídia, a versão mentirosa de que ele havia entrado num confronto com a polícia militar foi o que infelizmente reverberou no estado. Caio José, jovem de 17 anos, saiu para comprar um refrigerante na hora do almoço e foi covardemente assassinado pela Guarda Municipal de Curitiba. Novamente a mídia e os representantes parlamentares ecoaram a versão policial de que Caio era um criminoso. Aquele caso de ontem do menino que o senhor falou que levou um tiro, pelo que eu vi, ele estava armado com uma faca ameaçando os policiais e aos moradores. Mas vídeos de câmera de segurança e testemunhos de vizinhos comprovaram mais uma execução fria e covarde. À mídia e aos parlamentares se soma também a atuação do judiciário, que finaliza essas histórias trágicas concedendo o privilégio da impunidade aos assassinos e enterrando a memória e a verdade dos assassinados. Para limitar as ações criminosas da banda podre da polícia, que cada vez mais ganha espaço dentro da corporação e também em forma de milícias, é preciso instituir métodos eficazes de fiscalização da atuação policial. Um exemplo ocorreu no estado de São Paulo com o programa Olho Vivo, que forneceu aos agentes da Polícia Militar câmeras corporais individuais para registrar a atuação. O programa começou em 2020 e no final de 2022, quase metade dos batalhões já estava integrado. Nesse período, houve uma redução de 62% nas mortes por intervenção da Polícia Militar no estado. Com as câmeras, as mortes dos policiais em serviço também caíram 40%, segundo dados do próprio governo do estado de São Paulo. Todos os estados demonstram a eficácia das câmeras corporais, tanto para a população quanto para os próprios policiais. Apesar disso, agora o governo Tarcísio de Freitas em São Paulo cortou investimentos no programa e ainda abriu um edital para substituir as câmeras que estão em operação por outros dispositivos que reduzem o tempo de armazenamento do vídeo e permitem a ativação e a desativação da gravação pelo próprio policial ou pelo seu comandante. Desde a paralisação de novos investimentos no programa Olho Vivo, a letalidade policial voltou a crescer em São Paulo, após 2 anos em queda. E todo o Brasil testemunhou 2 chacinas promovidas pela Polícia Militar Paulista, a mando de Tarcísio. A Operação Escudo, que instaurou 40 dias de terror no Guarujá, promovendo o assassinato de 28 pessoas e a prisão de 958. E a Operação Verão, que durou 4 meses e assassinou 56 pessoas na Baixada Santista.
As duas operações surgiram como ações de vingança pela morte de policiais e são fruto de um processo de militarização da Secretaria de Segurança, que passou a ser comandada pelo capitão da Polícia Militar Guilherme Derrite, investigado por 16 homicídios. Aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, eu sou coautor de um projeto para o uso de câmeras corporais que está engavetado há mais de 5 anos, pois o governador Ratinho Júnior acredita que as câmeras atrapalham o trabalho do policial, que pelo visto deve ficar nas sombras, pois é evidente motivo de vergonha, como demonstram os últimos escândalos envolvendo a Polícia Militar do Paraná. A solução é reconstruir as forças policiais e desmilitarizá-las, isto é, dar a elas uma finalidade legal e treinamento para salvaguardar a vida humana e a paz social, que só pode vir com o engajamento da própria polícia para a criação de uma sociedade mais justa e, por isso, menos criminógena. Um soldado sem formação política ou ideológica é um criminoso em potencial. Já alertava um dos líderes da luta pela libertação africana, o capitão e ex-presidente de Burkina Faso, Thomas Sankara. A viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Dos caras saiu de lá de dentro já dizendo: aí compadre, você perdeu, se eu tiver que procurar, você tá fudido. Acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo. No início eram 3, depois viraram mais 4, agora eram 7. Os samurais da estação vasculhando meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. E eu ainda tentei argumentar, mas tapa na cara pra me desmoralizar. Tapa na cara pra mostrar quem é que manda. Porque os cavalos corredores ainda estão na banca. Nessa cruzada de noite, encruzilhada, arriscando a palavra democrata como um santo grau, na mão errada dos homens, carregada em devoção. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. De geração em geração, todos no bairro já conhecem essa lição. O cano do fuzil refletiu o lado ruim do Brasil nos olhos de quem quer e me viu. Único civil, odiado de soldados, como se eu fosse o culpado. No fundo querendo estar à margem do seu pesadelo, estar acima de meu tipo suspeito, nem que seja dentro de um carro importado com um salário suspeito, endossando impunidade